Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Já peço para que os irmãos abram o texto bíblico em Isaías, capítulo 1. E, para aqueles que já deram uma espiada ali na tela, bem grandona ali, hoje todos nós estamos no tribunal do Deus vivo. Vixe. E agora, o que será que a gente fez dessa vez, né? Por que será que todos nós estamos no tribunal do Deus vivo? Nós veremos hoje que não somente nós, mas o povo aqui de Judá e de Israel, que Isaías escreveu para eles, também estava no tribunal que o próprio Deus convocou. E vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouquinho por que a gente está vendo isso, tá bom? Nós estudaremos alguns versículos, na verdade vários, então já peço que você deixe o texto bíblico aberto, desde o capítulo 1, e a gente vai rodar até versículos do capítulo 5, essa primeira parte do livro de Isaías, mas nesse primeiro momento nós leremos apenas os versículos 16 e 17. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, é a mesma Almeida que a maioria dos irmãos tem, mas ela troca algumas palavras, algumas construções que eu acho um pouco mais tranquilo de entender. Você pode acompanhar na sua Bíblia, mas eu também vou projetar ali nessa versão que eu estou lendo, tá bom? Isaías capítulo 1, 16 e 17 diz assim: Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor é bom em todos os momentos. E por mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos permite estarmos aqui juntos, como povo do Senhor reunido, para estudarmos a Tua santa e bendita palavra, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é amor, e o Senhor nos ama, ó Deus, por isso o Senhor quer confrontar o nosso coração. Que, ó Deus, o Senhor abra o nosso entendimento e o nosso coração, para entendermos, ó Pai, tudo que o Senhor quer falar para nós hoje. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Em uma das minhas últimas aulas aqui, eu tratei sobre o culto. Lá no ano passado, não sei quantos estavam aqui, nós conversamos um pouco a respeito do culto. Hoje nós iremos continuar falando um pouco sobre o culto, que é de extrema importância, mas em uma diferença um pouquinho maior, tá bom? Por mais que nós lá naquela aula, se você não veio, não se preocupa, tá bom? Vou falar aqui os pontos principais. Nós entendemos que o culto ele é convocado por Deus, conduzido por Deus e para Deus. E por mais que nós entendamos que fazemos parte de todo esse culto, respondendo a Deus ativamente em todo o período do culto, muitas vezes, nós temos vivido como culto algo sendo específico, particular. Tudo bem que existe o culto específico particular no domingo de noite, mas fica como se fosse uma fachada. Não, eu venho na igreja no domingo e por aí está tudo bem. Eu não faço mais nada durante a semana, eu falo que eu sou crente, mas no trabalho nem tanto, e não vive, muitas vezes, aquilo que a gente aprende nos domingos. Infelizmente, muitos vêm todos os domingos, prestam cultos, cantam louvores, levantam as mãos, mas durante a semana nem lembra o que o pastor falou no domingo e não aplica tudo aquilo, sem obedecer e render adequadamente essa vida de adoração. Um sacrifício vivo ao Senhor no dia a dia. Você pode ter pensado agora, e isso é natural, naquele fulaninho que vem aqui na igreja, que você vê aprontando durante a semana, fica olhando para o outro lado, até pensando nas pessoas de outras igrejas, né, e tudo mais. Mas, hoje, por que eu disse que todos nós estamos naquele tribunal? Porque eu quero que você preste muita atenção na sua vida cotidiana hoje. Hoje. No que o sermão do domingo passado, por exemplo, quem estava aqui, mudou a sua vida? Você lembra alguma coisa do sermão do domingo passado? Eu não lembro porque eu não estava, tá? Estava viajando, estava descansando um pouquinho, mas quem estava aqui? Lembra o que o pastor falou semana passada? Tiveram 2 cultos, né? Um pela manhã, outro pela noite. Quem lembra? E aí, será que você lembra? Não quero que responda não, tá, gente? Não precisa falar não. Além de lembrar, para aqueles que lembram, mudou alguma coisa na sua semana? Isso é importante a gente pensar, porque senão nós não estamos fazendo certo. Algo mudou significativamente entre o domingo passado e esse domingo? Foram alguns dias aí de tempo para que
algumas coisas mudassem, e outras mais, outras menos. Algo realmente foi tocado e transformado pela palavra de Deus? Se sim, glórias a Deus por isso, maravilhoso. Esse é o propósito da nossa vida, é nos tornarmos mais parecidos com Jesus a cada dia, para glorificarmos a Ele a cada dia. Mas, se algo não mudou significativamente na sua vida, algo está muito errado, precisa mudar. E é isso que a gente vai ver, porque nesse texto, o povo de Israel, eles estavam prestando um culto que era desprezado por Deus, por conta do próprio coração deles, por conta das atitudes deles. Isaías, ele profetizou o povo de Deus de seu tempo e as coisas pareciam não ser diferentes do que a gente tem hoje. O povo, então, ele foi convocado a estar no tribunal do justo juiz. O próprio profeta, ao ser chamado por Deus, ele se vê diante dessa gloriosidade, ele fala assim, eu não vou conseguir resistir aqui, eu vou morrer. E se Deus se achegasse hoje na sua frente, falasse assim, eu estou te chamando para um tribunal, você vai ser julgado. Será que nós iríamos suportar ficar perto da gloriosidade de Deus, da maravilhosidade dele? Ou o nosso pecado iria fazer com que nós morrêssemos? Hoje nós iremos compreender a mensagem de juízo de Deus ao seu povo por ele ter quebrado a aliança, por ele ter profanado o culto. Mas ao mesmo tempo, como nunca Deus ele apresenta só as más notícias, ele também apresenta as boas notícias. Ele apresenta a graça abundante dele mesmo na vida desse povo e também na vida do povo que está aqui, de nós, povo de Deus, que congregam aqui na primeira igreja presbiteriana de Indaiatuba. O primeiro ponto que eu quero trazer é justamente Israel no tribunal do justo juiz. O cenário que nós devemos imaginar aqui é justamente esse. É um tribunal. O texto começa com uma convocação do céu e da terra como testemunhas, e não é a primeira vez que a Bíblia faz isso. Presta atenção nos versículos 2 e 3. O primeiro é aquela introdução, dizendo o que é visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então aqui Isaías está falando para os dois povos ali, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Versículo 2 e 3. Escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Então aqui ele acabou de chamar esses dois aqui como testemunhos. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. Meu povo não entende. Aqui nós vemos isso, e por que Deus faz isso? Por que ele chama testemunhas para esse tribunal? Porque os céus e a terra, eles foram testemunhos da aliança de Deus e o povo. Eles estavam ali vendo as coisas, e a gente consegue ver isso lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 30, 19 e alguns outros versículos vai aparecer ali, você pode acompanhar. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Então, isso aqui, lá atrás, Deus está fazendo uma aliança com esse povo, céu e terra como testemunha. 31, 28, reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunhas contra eles. E mais um, inclinem os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Uma vez convocadas essas testemunhas para esse tribunal, Deus começa a fazer as suas acusações contra o seu próprio povo. Contra o seu próprio povo. É importante ressaltar aqui, novamente, que ele está falando com Israel inteira, Jerusalém, Judá, Israel, todo mundo ali, tá bom? A primeira acusação de Deus contra o seu povo é que Israel, o versículo 3 ele vai mostrar isso, Israel é pior do que o boi e o jumento. Pois esses conhecem os seus donos, mas Israel tem ignorado o Senhor. Olha lá o versículo 3, o boi conhece seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E com a ignorância sobre Deus, sobre o conhecimento de Deus, vem também a segunda acusação, o abandono do Senhor, no versículo 4. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal.
rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Quando a gente pensa isso, nós pensamos geralmente assim, não, eles abandonaram completamente o Senhor, eles estavam falando mal de Deus, profanando tudo ali e tudo mais, com palavras de ódio, com revolta e tudo. Mas melhor seria se isso fosse verdade. Seria mais coerente, porque esse povo, descendência de malfeitores, nação pecadora, eles mantinham os seus cultos e as suas reuniões, eles não pararam. Eles iam ao templo, faziam ofertas, faziam orações, eles continuam fazendo isso. A gente vê isso lá no versículo 10 desse capítulo 1. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Olha que curioso isso. Sodoma e Gomorra, eles não eram povos de Deus. Quando Isaías coloca isso aqui, o que ele está querendo dizer? Deus considera vocês como inimigos agora. Olha isso que pesado. Vocês são chamados de inimigos do Senhor por conta da transgressão que vocês estão fazendo. E aí vai falar, por que tudo isso? O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Pergunta, quem sabe quem tinha instituído tudo isso aqui? O próprio Deus. O próprio Deus tinha instituído tudo isso aqui. Mas ele fala, de que me serve tudo isso? Estou farto, já não aguento mais. Quando comparecem diante de mim, querem requerer de vocês esse pisotear dos meus atos? O que vocês estão fazendo aqui? Não me tragam mais ofertas vãs. Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E aqui, Deus já instituiu tudo isso, ele está falando, é tudo abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Olha que forte isso, gente. O próprio Deus tinha instituído tudo isso. Ele está falando que odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, eu não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Dureza, hein? Dureza demais. Porque o problema desse povo era que ao mesmo tempo em que eles mantinham a aparência de santidade, mantinham todos os rituais, eles não pararam de fazer, eles faziam ainda. Mas, na prática, no dia a dia, era a injustiça que reinava ali. Injustiça de uns contra os outros, rebeldia contra Deus. Olha os versículos 21 a 23 desse mesmo capítulo. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava, no passado, cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória. O seu licor se misturou com a água, já não és puro. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Eles praticavam, e o texto vai continuar dizendo isso, eles praticavam até ocultismo e confiavam mais nas suas riquezas e meios humanos de segurança do que em Deus. Passando para o capítulo 2 agora, versículos 6 a 9. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Não os perdoes. É muito triste essa situação, esse quadro, onde o povo de Deus, aquele mesmo que Deus fez assim, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Eu vou caminhar com vocês por onde vocês pisarem. Eu tirei vocês da terra do Egito, do caminho da perdição, da escravidão, e eu continuo com vocês.
Mas olha o que esse mesmo Deus está falando. Eu não aguento mais o culto que vocês têm prestado a mim. Eu não aguento mais. E é por isso que vocês estão no meu tribunal agora. Em Isaías capítulo 5, eu peço que você vire algumas páginas aí na sua Bíblia. Isaías capítulo 5 é uma parábola. Tem parábolas no Antigo Testamento também. Nós temos uma parábola aqui. Nós temos uma parábola onde conta a história do amor de Deus e Israel. O que Deus fez com esse povo e o que esse povo fez com Deus. Olha os versículos de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uvas azedas, uvas ruins. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. O Senhor escolheu esse povo especialmente para que fosse uma vinha muito boa, mas apesar de toda a qualidade que Deus ofereceu, da qualidade do terreno, das boas sementes, as uvas cresceram bravas, azedas. Então a decisão foi parar de cuidar. Na verdade, ao contrário, né? Fazer sofrer. Cessem as nuvens. Tira a cerca para que possa ser pisoteada. E nos primeiros capítulos de Isaías a gente vê isso acontecendo. Vemos que os pecados que caracterizaram aquela geração foram a falta de conhecimento de Deus, como nós já vimos aqui, e o que vem logo depois disso é o distanciamento do Senhor, o abandono e o desprezo. E aí, uma vida de injustiça por omissão, ou por simplesmente não querer mesmo, abandonar os mais fracos e oprimidos. E também o texto vai dizer que as mulheres elas se preocupavam muito com a própria imagem delas, não preocupavam muito com o coração, preocupavam com a imagem delas, com a aparência. Esse povo era essa vinha aqui, uva brava. Mas não eram só eles, não. E é por isso que eu estou lendo esse texto para nós hoje. Por isso que Deus falou ao meu coração e isso me pegou em cheio de verdade. Porque nós somos esse povo. Nós somos esse povo que, por negligência ao conhecimento do Senhor, nós nos afastamos dele. E nós muitas vezes estamos prestando cultos. Eu fico pensando, se Deus chegasse aqui hoje e começasse a falar tudo aquilo lá, será que ele não ia falar desse jeitinho aqui? Será que Deus iria dizer assim, ó, não me tragam mais ofertas vãs. O dízimo de vocês é abominação para mim. Não aguento mais. As escolas dominicais que vocês prestam, os cultos, as programações aos sábados das sociedades internas, a convocação das reuniões plenárias que nós temos demais aí, eu não posso mais suportar essa iniquidade associada à reunião solene que vocês têm praticado. Dureza. Porque o nosso culto, ele precisa ser agradável ao Senhor. Ele precisa ser um culto de coração. Não um coração vazio, um coração idólatra. Um coração que esquece os problemas da sociedade. Um coração que vem aqui e se isola do mundo para ficar um domingo separado, beleza. Domingo de manhã eu vou aprender aqui com o Natan, o que o Lucas, o que os pastores eles têm a dizer. Domingo à noite eu venho aqui, às vezes só no dia da ceia, e durante a semana, ó, não quero nem saber. Gente,
Eu tenho muito medo de Deus chegar para nós hoje e falar: eu não posso suportar essa iniquidade associada à reunião solene que vocês têm praticado. E aí vem a sentença. E aí vem a sentença do justo juiz. Deixa eu beber uma água aqui. Quando nós vimos essa parábola da vinha e tudo mais, nós vimos que Deus ele não vai ficar parado diante de tanta injustiça, diante de tanto pecado, diante de um coração que não se entrega ao verdadeiro Deus. A aliança que Deus fez com Israel incluiu o quê? Bênçãos especiais para esse povo, mas essa aliança foi quebrada. Já lá atrás, Deus ele já tinha alertado o que ia acontecer, e nós não leremos os textos, mas lá em Levítico 26 e Deuteronômio 27, Deus ele havia predito algumas coisas. Primeiro, viriam maldições caso eles deixassem de cumprir a lei, quebrarem a promessa. Segundo, Deus havia predito quais seriam essas maldições. Ele disse que haveria uma gradação nas maldições, ou seja, elas iam piorando, conforme o povo fosse pecando cada vez mais. E em quarto, esse é o melhor das notícias, que haveria possibilidade de arrependimento e restauração. Deus nunca condenou sem dar a graça junto ali. Então o capítulo 1 de Isaías funciona como uma introdução para esse todo o capítulo que nós leremos, toda essa parte aqui, todo o livro, o capítulo 1 é uma introdução. Dos capítulos 2 até o 5, é bem organizado isso mesmo, tá? 2 até o 5 vai falar sobre a sentença do justo juiz, que é o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Tanto no capítulo 1, quanto nesses capítulos também, nós encontramos os castigos que virão em cima desse povo, em cima do povo que não se arrepende, em cima do povo que despreza a justiça. E tem vários tempos verbais aqui que a gente vê, lá no presente vai acontecer, lá no futuro, aconteceu no passado, mas esses tempos verbais eles se misturam, porque na profecia acontece em um compasso diferente do tempo normal. Ou seja, por vezes a profecia fala sobre o futuro, usando o tempo passado, ou fala de um único momento que vai se estender em vários outros momentos. Ou ainda pode falar sobre o evento futuro, que vai ter mais de um cumprimento, vão se cumprir várias vezes. Independente de qual seja aqui, lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 15, diz assim, versículo 15, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Aqui o texto diz que Deus não estava mais ouvindo as orações feitas por esse povo, pois as mãos deles estavam sujas de sangue. Eles praticavam violência e injustiça social. E lá no versículo 20, tem outra ameaça que viria sobre o povo, caso esse resolvesse não dar ouvidos ao Senhor mais. O que ia acontecer? No versículo 20, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor a disse. No verso 24, novamente, Deus chama de adversários e inimigos o seu próprio povo. Aqueles que estavam agindo contrariamente às estipulações da aliança. Deus afirma que ele vai se vingar dos seus inimigos. E se ele chama o seu próprio povo de inimigo, e lá no versículo 31, tem uma indicação de um julgamento contra o forte e a sua obra. É o versículo 31 do capítulo 1. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. E aí, continua no capítulo 2, termina lá no capítulo 5, o dia do Senhor. Vai falar sobre o dia do Senhor, que se repetem em várias profecias do Antigo Testamento e vão ecoar lá no Novo Testamento também. Volta lá no Apocalipse, volta em outros lugares também. E os versículos 12 a 16 desse capítulo 2 revelam quem são as pessoas que vão sofrer no dia do Senhor. Peço que você olhe atentamente a partir do versículo 12 do capítulo 2. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos, e agora vai começar, todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam, para que sejam
humilhados. Contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Contra todos os montes altos, e contra todas as colinas elevadas. Contra toda a torre alta, e contra toda a muralha firme. Contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo que é bela vista. Tudo que é alto vai ser derrubado. Tudo que é orgulhoso vai ser cortado. O dia do Senhor será um dia que humilhará todas as coisas e pessoas orgulhosas, que são motivo de orgulho para os homens. O dia do Senhor será a aplicação da sentença final do justo juiz. E eu não sei se vocês lembram, mas qual que era o problema, um dos problemas desse povo aqui? Eles estavam sendo orgulhosos. Porque eles estavam se dando o direito de continuar fazendo todas as coisas nas reuniões solenes, mesmo com aquele coração totalmente endurecido. E aí o resultado daquilo que Deus faz está no versículo 17. A arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Totalmente destruídos. E aí, os próximos versículos vão mostrar o medo das pessoas. As pessoas se escondendo, se humilhando diante de tudo isso. A primeira característica do dia do Senhor, portanto, que é apresentada nessa profecia, é a humilhação por parte do Senhor, para aqueles que eram totalmente orgulhosos. A segunda característica do dia do Senhor é que os ídolos serão desprezados pelos idólatras. Os ídolos serão completamente destruídos. Em terceiro, aquele dia prometido por Deus, através de Isaías, é que terão ausência de líderes competentes para reinar. Isso já é mostrado para a gente lá no capítulo 3. Olha o versículo 2 do capítulo 3. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. E aí, olha o que vai substituir esse povo. Aqueles extremamente competentes que Deus vai derrubar, porque eles são extremamente orgulhosos. Vem o versículo 4. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Olha isso. Que inversão de tudo que vai acontecer. E tudo isso por conta do coração orgulhoso do ser humano. Mas a quarta característica ainda daquele dia terrível é que o Senhor se voltará contra as mulheres que se preocupavam apenas com as aparências. E aqui não entendam somente contra as mulheres, mas aqui contra o povo, que queria só demonstrar aquilo que não tinha dentro do coração. Eles queriam parecer como os mais santos, mais irrepreensíveis, usando ternos e gravatas, usando aqui o texto bíblico, ele diz que elas usavam adereços, perfumes, penteados, belas roupas, mas aí Deus fala, vocês não vão ter mais adereços, perfumes, penteados, belas roupas, e também não terão mais homens para se casar. Se não tem homem para se casar, não tem o quê? Descendência. Quando a gente escuta a respeito dos castigos, da sentença, não sei quantos aqui foram a um tribunal, eu não fui, mas minha mãe trabalha lá e ela me conta algumas coisas. Poucas coisas, porque não pode contar muito. Mas ela conta e quando você percebe aquela pessoa que está sendo julgada, dá para ver no rosto da pessoa, quando ela realmente é condenada, você consegue perceber assim, que ela sabe o que ela fez. Ela tem cara de criminoso mesmo. Tem cara. E aí, quando a gente ouve a respeito de castigos, ou da sentença do justo juiz diante de um povo pecador, nós pensamos automaticamente naqueles que não estão aqui, ou que estão lá fora, ou, não sou eu, aqui do meu ladinho. Por isso que eu falo, nós estamos nesse julgamento. Nós pensamos muitas vezes nos amigos do trabalho, nas pessoas que estão andando na rua ali, que não estão aqui dentro, né? Porque aqui dentro o lugar certo é se estar, e realmente é, tá? Mas, realmente, a sentença do justo juiz
são para essas pessoas, são para os ímpios. Mas esse texto aqui não está sendo para eles, não. Era para o povo. Era para o povo de Deus, chamado, vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, mas agora eu estou dando um castigo para vocês. Os pecadores, os pecados de Israel e de Judá despertaram a ira santa de Deus. E ele vai se voltar contra todos aqueles que têm vivido uma vida de pecado e rebeldia. Você tem vivido em uma vida de pecado e rebeldia? Cuidado, porque Deus, a ira santa do Senhor foi despertada. E ela vai cair sobre aqueles que têm vivido uma vida de pecado e de rebeldia. Homens, mulheres, crianças, líderes, subordinados são alertados por Isaías de que Deus escolheu um dia para si, o dia do Senhor, no qual vai punir severamente todos os pecados, todos eles. A sentença vai cair cortando tudo. Será que nós negligenciamos a palavra de Deus durante o dia a dia? Isso é um alerta para nós, porque se nós negligenciamos, a faca vai passar. Será que nós nos orgulhamos do nosso trabalho, ou porque nós nunca faltamos nas escolas dominicais? Nós sempre estamos aqui, será que isso é motivo de orgulho? Deve ser motivo de grande alegria, a nossa frequência na igreja, com certeza, é uma ordem de Deus. Mas você se orgulha, eu sou mais crente do que aquele irmãozinho que está lá. Tem que tomar cuidado, gente, porque muitas vezes nós somos indiferentes a tudo isso, indiferentes aos problemas da sociedade. Os órfãos e as viúvas representam os fracos e oprimidos da sociedade. Quão diferentes realmente somos desse povo aqui, que Deus falou assim, eu não aguento mais o culto de vocês. Quão diferentes somos deles? Que eles adoravam com falsos lábios e com dureza de coração. Mas como eu disse no começo, Deus ele chega, dá uma profecia e nunca vem só com essa parte aqui. Se a aula acabasse aqui, a gente estaria tudo perdido. Mas vem junto com a graça. Boa notícia é que a palavra final de Deus não é de destruição. É muito mais de restauração. Por isso que quando nós falamos que Deus é o justo juiz, e Ele é justo, Deus é justo, mas também Ele é amor. Por isso que eu coloquei ali justiça e amor no tribunal. Porque Deus é amor. É muito interessante o fato de Isaías colocar essas profecias organizadas de uma coisa maravilhosa. Assim. Ele organiza tudo isso perfeitamente, com o propósito de mostrar um contraste. Ele mostra, na verdade, dois contrastes. O primeiro é aquilo que o povo de Deus é atualmente, e aquilo que ele está se tornando é um contraste. Ó, vocês são isso, e vocês estão indo numa ladeira abaixo. É um contraste. Mas também ele faz um outro contraste. Ele faz o contraste daquilo que o povo é, para aquilo que o povo deveria ser, e também vai ser. Vai ser desse jeito. Porque Isaías apresenta esse contraste, e ele mostra isso porque os israelitas eles estavam praticando coisas desagradáveis a Deus. Mas também que Deus não desejava exterminar o seu povo, mas restaurá-los. Isaías capítulo 2, dos versículos 2 ao 5. Presta atenção. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Então, olha a lógica dessa visão aqui. O dia do Senhor vai derrubar tudo que é alto, tudo que é orgulhoso, vai humilhar tudo. Mas o Senhor vai se levantar. Só vai ter um. Eu fico imaginando assim um campo, né? Um campo não. Vamos para São Paulo. São Paulo cheio de prédio, extremamente alto, um mais alto que o outro. Só uma imagem, tá, gente? Deus passa régua em tudo assim, ó. Não tem mais prédio nenhum. Você só vê uma torre, que é essa aqui. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Já era a guerra, acabou a guerra. Vai ter trabalho só, tá? Continua o trabalho, continua, mas aqui está essa realidade. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. E aqui uma exortação. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Justamente o objetivo do dia do Senhor é esse, para que todo joelho se dobre e confesse que apenas um é Deus. Eles procurarão um monte do Senhor para se colocarem debaixo da sua santa vontade. Os povos virão ao monte do Senhor para conhecer a lei do Senhor. Venham à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Venha à primeira igreja presbiteriana aqui de Indaiatuba e andemos na luz do Senhor. Toda a nossa esperança, diante dessa realidade horrível e triste que nós vimos no ponto 1 e 2, essa é a nossa esperança. Na primeira vinda de Jesus aconteceu um cumprimento parcial desse texto. Pessoas de lugares distintos foram ouvir a lei de Deus que saía de Israel ali. Os cristãos, os futuros moradores de Sião de Deus, têm que se purificar e andar na luz do Senhor. Deve-se abandonar esses pecados que estão aqui, que nós vimos até agora, os pecados, os ocultismos que eles estavam praticando, adorando outros deuses, colocando todas as suas fichas nas riquezas e nas armas, nas guerras e tudo mais. E o cumprimento final dessa profecia vai acontecer. Sião será totalmente restaurada, conforme está escrito lá em Apocalipse capítulo 15. E o Senhor será exaltado por todos. Isso vai acontecer, tá? Vai acontecer. O dia do Senhor, dia de juízo e de destruição, também é dia de renovo. É dia de alegria, dia de renovo. Passe agora algumas páginas e vá para o capítulo 4. Continuando falando sobre o dia do Senhor, mas agora mostrando o amor de Deus em todo esse julgamento. Capítulo 4, dos versos 2 ao 6. Naquele dia, o dia do Senhor, o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias, o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Quem aqui lembra alguma coisa parecida com esse texto, que nós estudamos em algum livro por aí? Lá em Êxodo. Deus caminhando com o povo, com a sombra durante o dia, com o calor durante a noite, protegendo o seu povo. Algumas informações importantes que a gente pode tirar. A primeira delas é que a destruição não será completa. Essa limpa que Deus vai fazer, aquela vinha sendo pisoteada, não vai ser completa, porque vai ter um renovo. E essa palavrinha renovo, ela também pode ser traduzida como broto ou muda, algo que sobrou ali. A ideia é que apesar da poda que Deus vai fazer, que quase vai destruir a vinha inteira, vai sobrar uma coisinha ainda. Haverá um broto. E a partir desse broto, Deus fará um povo agradável para si. Segunda característica é que esse renovo, esse broto, essa última fagulha de esperança, vai ser santa. É santo. Aqueles que ficarem serão chamados santos, serão purificados por meio do Espírito de Deus. Terceira característica é que Deus vai proteger o seu povo, assim como fez lá no Êxodo. Deus promete para esse tempo de restauração que Ele daria proteção a esse remanescente fiel. Ele estenderia uma tenda sobre ele. A habitação de Deus também incluiria uma nuvem durante o dia, fumaça e clarão de fogo aceso durante a noite, lembrando bastante lá no Êxodo.
mesmo com os nossos erros, mesmo com a nossa hipocrisia, mesmo com tudo que nós temos feito de errado e falhamos nos nossos cultos, nós falhamos na nossa vida diária, na segunda-feira, o dia seguinte do domingo, mesmo assim, o Senhor deixou o seu remanescente fiel, aquele broto que traz vida e vida em abundância. E aí o próprio Jesus, sendo bem conhecedor das Escrituras, lá em João capítulo 15, os primeiros 5 versículos diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o que cuida da vinha. Você acha que foi à toa que ele falou isso? Não foi, ele conhecia. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Presta atenção nesse último versículo aqui. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus é a esperança de Israel. Jesus é o remanescente fiel. Jesus é esse renovo. Ele quem redime a nossa vida. Ele é a esperança de Israel. Ele que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas iniquidades. Em Cristo nós temos o perdão do nosso culto desagradável. Em Cristo a graça é abundante. E por isso que nós já passamos para a última parte, para a nossa aplicação já, que Deus faz um convite, o convite da graça, certo? Antes de nós entrarmos nesse ponto, eu quero ver se alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, porque esse ponto aqui ele vai ser o ponto final para a aplicação na nossa vida, o que você vai fazer amanhã, terça, quarta, quinta e o resto da vida, tá bom? Alguém, se quiser, levante a mão e espere o microfone chegar. Espera só o microfone chegar, porque aí o pessoal de casa também escuta, por favor. Acho que está desligado ainda, Iso. Confere aí, por favor. Aí em cima. Daqui. Ainda quero dele. Para os senhores, na primeira carta de Pedro, Pedro também não era um convertido antes, mas ele se converteu ao Evangelho. E ele fala: vós sois raça eleita, sacerdote real. Os que estão em Cristo são todos sacerdotes. Continua no pecado, porque o pecado em nós só vai ser recuperado quando nós for chamado por Jesus Cristo na segunda vinda e vamos morar com Ele. Aí sim. Mas nós somos sacerdote real, a raça eleita. E as nossas mulheres são mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas que ajudam o homem. Eu tenho acompanhado toda a Escritura, já li ela umas 7 vezes. E ontem eu estava lendo com respeito a... Olha, eu tenho um problema muito sério na minha mente, porque eu sofro de Alzheimer, e já morreu 5 meus. Uma vez eu falo uma coisa e no mesmo tempo esqueço. Então não adianta. Mas a minha salvação foi através do arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia e tomava 5 caipirinhas.
E eu chamei minha sogra e confessei ela e joguei o cigarro. Tinha um Buda aqui que eu jogava pifaf, joguei fora. Aí no outro dia eu amanheci sarado, porque o Senhor operou na minha vida. E na quarta-feira eu estava com meus filhos aqui, todos eles. Que a graça do Senhor nos acompanhe. Amém. Amém? Amém. É maravilhoso, obrigado pelo seu testemunho, meu irmão, porque é maravilhoso que até agora a gente tem visto algumas coisas que Deus ele passa realmente a faca ali. Ele passa realmente e muitas vezes quebra o nosso coração, e é para isso mesmo. É por isso que surge o arrependimento, porque o Espírito Santo toca no nosso coração. Essa colocação é muito bonita, essa comparação. Jesus, a videira verdadeira. Isso quer dizer que havia uma videira falsa, que é o povo de Israel. E ele vem como a videira verdadeira, ser o renovo, o cuidador, o salvador da falsa videira. Que Isaías 5 quer dizer exatamente isso, né? Que foi eleito como videira para dar bons frutos, mas deu maus frutos. Na verdade, Jesus vem para restaurar isso, os bons frutos, restaurar a videira falsa. Deu para entender, não? Deu sim. É por isso que não é à toa que Jesus ele fala, vocês precisam permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira. Somente isso. E as pregações de Isaías, já dando continuidade, elas são para condenação, mas também são para salvação. Sempre que Deus fala, ele também dá uma chance de mudança para o povo. Deus deixou o convite da graça para o povo de Israel. E também para nós hoje. Prestem bastante atenção nesse texto que a gente vai ler agora. Os vários verbos que estão no modo imperativo. São ordens. Prestem bastante atenção. Capítulo 1, voltamos lá. Versículos 16 e 17, que nós já lemos no começo da aula. E a gente vai sequência até o 20. Capítulo 1, versículo 16. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Agora que Deus já mostrou todos os atos desse povo, agora, tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se tiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. No 16 e 17, Deus ordena ao seu povo: mude de atitude, não seja mais assim como vocês estão sendo. Vocês precisam cuidar do seu coração, das suas atitudes. E nos versículos 18 a 20, olha que engraçado, o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Vamos sentar aqui de novo. Vamos conversar um pouquinho. Ele chama de novo, parece um discurso de novo de tribunal. Vamos ver se eu entendi. E aí ele vai mostrar de novo: ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, ele está afirmando isso. O pecado de vocês é sujo. A vida de vocês está corrompida. E ele apresenta isso de novo. Mas ele fala logo em seguida: eles se tornarão brancos como a neve. Olha que maravilhoso. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Mas aí vem essas duas frases de alerta. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês continuarem na videira verdadeira, vocês serão santos e santificados. Mas se recusarem e se forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. A palavra de Deus, meus irmãos, serve para duas coisas: para salvação e para condenação. Se você não está em Deus, se você não é uma nova criatura, você é chamado de inimigo de Deus, e os inimigos de Deus serão mortos pela espada, porque isso é justiça de Deus contra o pecado. O pecado não passa impune.
Nós só temos isso, nós só vamos comer o melhor dessa terra porque Cristo Jesus pagou os nossos pecados, Ele morreu em nosso lugar. Porque senão, a gente estava junto desse povo aí, ó. Mas será que a gente não está? Avalie o seu coração. Mas agora, passando para o capítulo 2, versículo 5, é um convite a essa mudança. A gente já leu isso, né? A gente viu que Deus ele convoca o seu povo. Versículo 5, venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. No meio de tanta desgraça, no meio de tanta condenação das coisas acontecendo, no capítulo 3, tem muita coisa, muito julgamento, a gente já leu que Deus vai tirar os líderes, vai colocar crianças para poder reinar, a gente já viu que o povo vai oprimir os outros, tudo nesse capítulo. Aí chega o versículo 10, olha só, digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ainda que o povo como um todo não mudasse, continuasse praticando pecados, aqueles que ouvissem a voz do Senhor, por meio do profeta, seriam poupados no momento daquele terrível sofrimento predito por Isaías. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. E aí eu convido você a pensar novamente na sua vida. Se Deus fizesse uma radiografia espiritual, agora, assim, tirasse e te mostrasse assim, será que você teria os mesmos problemas, os mesmos pecados desse povo aqui, que nós estamos estudando? Também encontraria pecados como dos israelitas, a autossuficiência, por exemplo, a idolatria da beleza, da aparência cristã, ou até da reputação cristã. Já parou para pensar nisso? Você tem medo da sua reputação? A idolatria do seu próprio eu, ou dos outros deuses que nós temos na vida, o próprio trabalho. Da mesma maneira que Deus foi justo e amoroso com o seu povo, Ele é justo e amoroso conosco hoje. Digam ao justo que tudo irá bem com ele. Essa é a nossa esperança. O Deus que é justo, Ele também é amor. Deus é justiça, Deus é amor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida. E eu geralmente, meus irmãos, já chegando no final da nossa aula, definitivamente agora, eu geralmente faço uma aplicação bem direta. Eu pego as coisas que estão acontecendo na igreja, que eu vou observando e vou fazendo algumas aplicações diretas. Mas tem momentos em que a gente não precisa fazer isso. Porque o nosso quadro está tão parecido com o texto que eu não preciso falar mais nada além do próprio texto. E por isso que eu encerro a minha aula colocando esses passos do que nós devemos fazer a partir de hoje, assim. A partir de hoje. São esses imperativos do próprio Deus. Não que os outros, nas outras aulas, não eram aplicações. Mas aqui eu não preciso mudar nada. Primeira coisa, lavem-se e purifiquem-se. Se arrependam dos seus pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Gente, chega. Para de fazer o mal. Você sabe o que é o mal. Para com isso. Para de fazer o mal dentro do seu trabalho, porque todos os outros fazem isso. Para de fazer o mal aqui dentro da igreja, porque você acha que isso é bonito, alguma coisa assim, sei lá. Versículo 17. Aprendam a fazer o bem. Não é segredo. Como que a gente aprende a fazer o bem? Se aproximando mais de Deus, das Escrituras. O problema desse povo é que eles tinham abandonado o conhecimento do Senhor e abandonado o próprio Deus. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor. Aqui, meus irmãos, a nossa sociedade hoje, ela está distorcendo muito esse ponto. Não, os pobres e oprimidos são, sei lá, as mulheres nas lutas das feministas e tudo mais, ou das ideologias de gênero, as minorias na sociedade e tudo mais, os marginalizados. Isso é muito distorcido. Mas Deus realmente nos ordena, vocês precisam cuidar dos necessitados. Dou graças a Deus pelo projeto Mãos que Abençoam na nossa igreja, que nós temos isso. Mas será que a gente esqueceu de fazer isso? A gente ainda está contribuindo mensalmente? Será que a gente, além do que a igreja já faz, não, a minha igreja faz, então não preciso fazer mais nada, não preciso ajudar quem precisa? Isso é ordem do Senhor.
Busquem a justiça, porque eu sou justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas, dos menores, dos fracos e oprimidos. Isso é o que nós devemos fazer. A partir de hoje, assim, tá, gente? Não é, mês que vem eu faço isso. Não, a mudança tem que começar. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, e agora isso é a esperança para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano, para a nossa vida. Ainda que o seu coração não esteja alinhado, ainda que o seu coração esteja podre, hoje, não sei como está seu coração hoje, ainda que o seu coração esteja quebrado pelas situações da vida, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E 2 avisos finais que os irmãos já sabem, porque a gente já leu esse texto. Se estiverem dispostos a me ouvirem, ó Deus falando aqui, ó. Aqui. Deus falando aqui, se vocês estiverem dispostos a me ouvirem, e não disposição assim de vir nos cultos por obrigação, vir nos cultos porque é bonito, não, eu venho nos cultos para trazer os meus filhos porque eles precisam muito, mas cada um de nós precisa estar aqui para ouvir a voz do Senhor. Se vocês estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra, vocês serão ligados a essa videira verdadeira, ao remanescente fiel. No dia do Senhor, se você estiver ligado nessa videira, se você estiver nesse renovo, você será considerado santo, justo diante de Deus, amado por Deus, comprado por sangue por Ele. E aí você vai comer o melhor dessa terra. Glórias a Deus por isso. Mas se recusarem e forem rebeldes, se vocês não se achegarem à palavra que eu tenho dito para vocês, se vocês continuarem vindo à igreja e prestando cultos desprezíveis, sem o coração, cultos vazios, se durante a semana você não está nem aí para o que o pregador disse no domingo à noite, se vocês forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada. E não é porque o Natan disse, não é porque o pastor disse, não é porque porque a boca do Senhor o disse. E essa boca é santa, é justa, mas é amor também. Por isso que tem esse texto antes aqui. Vocês comerão o melhor dessa terra, mas senão vocês serão devorados pela espada. Que Deus possa nos dar um coração, meus irmãos, realmente que quer mudar, que quer sair daqui e não hoje. Eu sinto que a aula de hoje não é assim, eu vou sair daqui motivado a mudança de todas as coisas. Não. A mudança que tem que acontecer é a maneira com que a gente encara o nosso culto, encara o aprendizado que a gente tem recebido, tanto nas escolas dominicais, quanto nos cultos de domingo à noite, quanto nos cultos de quarta-feira, nas programações diversas que a gente tem por aí, que a gente possa sair motivado a mudar cada um desses detalhes. Anota aqui o que você precisa fazer, né? Pega durante a semana e fala assim, eu preciso fazer isso, isso e aquilo, porque ontem, lá no domingo à noite, estou na quarta-feira, lá no domingo à noite, eu aprendi que eu preciso fazer isso. E isso precisa mudar o nosso dia a dia diário. Bom? Vou abrir, a gente ainda tem mais alguns minutinhos, vou abrir para perguntas, considerações finais, e aí a gente encerra com uma oração, tá bom? Fala no microfone para a gente, por favor, senão o pessoal de casa não escuta. Ontem eu estava lendo uma palavra maravilhosa, que nós escolhemos as coisas, uma resposta boa vem do lábio do Senhor. É Ele que nos dá a resposta. E outra coisa, eu era um homem ímpio, eu não sou mais um homem ímpio. Eu sou um homem regenerado pelo Espírito de Deus. Eu estava lá no Piauí e Ele guiou meus passos para cá. Estive em Brasília, estive em São Paulo, mas Ele me guiou para vir para cá, para servir essa igreja e outras igrejas nossas. Amém. Mais alguém, meus irmãos? Perguntas, considerações? Se não, alguma?
Está incluído a parábola do semeador, né? Caiu, a semente foi semeada, teve vários efeitos, né? Mas tem um inimigo, veio, tirou para a pessoa não ouvir a palavra. Então, a Bíblia ela é interligada, assim, né? Em vários pontos. Conta sobre apenas uma única história, que é de Cristo regenerando consigo o seu povo escolhido. Mais alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, se você pegar 1 de Pedro 3,18, fala que Cristo morreu justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus. Então, todo esse texto ele aponta para Cristo. Só. Mas é legal ressaltar também que quem está na videira, no justo, são justificados, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados, né? Nós estamos nesse processo. Então, graças a Deus por isso, porque senão era só a espada, né? Pelo justo, o justo juiz, mas que também é amor, plenamente.